Citei para vocês que os problemas maiores são diferenças de idade, abismos culturais, a baixa escolaridade, limitação intelectual, fofoca e falta de comunicação interna, tá? Então, esses foram os maiores problemas enfim, no meu entender, certo? E aí, se a gente fosse resumir em três aspectos mais relevantes, esses 3 pontos de maior gerador de conflito, é a falta de qualificação do profissional, porque isso é um limitador muito grande, para trazer um projeto novo, tu quer uma tecnologia, tu quer que o cara plante, use um GPS e ele não consegue usar, então isso é muito complicado. Aspecto cultural, o cara tem uma mente fechada, completamente fechada, só importa o que é tradicional, ele não quer o novo, e a terceira coisa é, então, a falta de comunicação interna. Esses são os 3 pontos para nós muito relevantes como os geradores de conflito, certo? Então, se a gente olha para esse cenário, me parece que é importante que a gente entenda como a gente deve tratar esses funcionários, como a gente deve gerir essa situação para que a gente tenha esse funcionário na mão, para que a gente tenha essa equipe motivada e engajada. Já foi dito aqui que se o gestor, se o líder é o cara que tem uma diferença, é o cara que tem uma diferença intelectual positiva, porque ele é melhor, certo? Ele é mais desenvolvido, intelectualmente. Como faz? É ele, gestor, que tem que usar dessa vantagem intelectual que ele tem sobre o funcionário que tem uma deficiência intelectual para ele gerir o problema. Isso, como eu disse para vocês, acontece na padaria, acontece na farmácia, acontece no banco, em tudo que é lugar. O gestor tem que usar da sua inteligência para fazer com que não haja o conflito, para gerir esse conflito. E o produtor rural hoje, o que ele faz? Não quero. Não, eu só reclamo da mão de obra, porque não prestam, porque, enfim, porque não evoluem. Mas se ele não fizer alguma coisa, realmente não vai evoluir, realmente as coisas não vão mudar, certo? E aí a gente falou como tornar mais agradável para o funcionário o ambiente de trabalho. Isso é o importante, né? Na nossa visão, é um dos segredos, tornar esse ambiente local de trabalho bastante agradável, com salário, com boa comida, enfim, no ambiente do agro, do rural, da carona, da folga, boas condições de habitação. Nós nos darmos conta, como eu já falei, eu não sei se vocês pegaram essa parte, que, cara, sem o funcionário não tem lucro, o funcionário é o lucro. Eu dei o exemplo do padeiro. Se o seu Luiz da padaria, dono da padaria, se ele não cuida do padeiro, não tem pão, porque ele não é o padeiro, ele é o gerente, o cara que compra, o dono, mas não é ele que faz o pão, ou então ele tem que ir lá fazer o pão. E aí os segredos, bom, saber a hora de afrouxar e de apertar, entender, por exemplo, que a mão de obra jovem, ela necessita muito de internet para se manter, porque hoje em dia as redes sociais estão aí, as mídias, os conhecimentos, vejam que a gente está passando conhecimento, trocando conhecimento, informação com vocês através da internet. Então, não seria mal nenhum que o funcionário hoje estivesse nos assistindo junto com o produtor rural, enfim, usando da internet para isso. Tem limite? Tem. É complicado? É. Da mesma forma que dá verdade para um funcionário, isso gera algum conflito. O funcionário fala, Cássio, o funcionário muitas vezes não sabe o limite. Isso é complicado, mas como eu disse para vocês, gestão de pessoas, no meu entender, é um dos temas mais complexos de toda e qualquer operação, seja ela empresarial, industrial ou agronegócio. Então, nós temos que enfrentar, temos que saber a hora de engolir o sapo, temos que saber a hora de nos posicionar, de dizermos aquilo que a gente acha e tentar passar para o funcionário o máximo de segurança e inteligência emocional para que ele pense de alguma maneira um pouco como a gente quer, como a gente pensa, como a gente quer treiná-lo e fazê-lo chegar num ponto melhor.
E aí, falando sobre formação, a gente não tem que pensar em formação só para o peão, o chão de fábrica, sabe? O carinha diz, vou levar um cara para ensinar manejo, vou ensinar o cara para ensinar a inseminação. Não é só isso. Nós temos é que preparar líderes, nós temos é que preparar pessoas para gerirem conosco, para que a gente possa, eu já falei isso lá sobre gestão, para que a gente possa estar mais on no nosso negócio e não tão cabeça baixa enfiado no negócio. Isso a gente só vai fazer se na gestão de pessoas a gente tiver desprendimento necessário, suficiente para treinar pessoas para que elas virem líderes, para que a gente entregue partes dos processos para elas e elas possam gerir e tocar esses processos. Isso é muito importante. Nós temos que ter esse desprendimento, certo? Outro segredo bastante importante é o cara usar a família. Se o cara está com a família, normalmente ele está bem. A família, às vezes, é um fator que faz com que o cara se mantenha na empresa e siga. Então, tu vê que é um cara bom, é uma estratégia que a gente pode lançar a mão. É uma estratégia das mais perigosas, porque família sempre dá conflito, e aonde tem conflito com família, às vezes tu está muito alavancado, como se fosse uma situação de investimento. Investiu muito numa determinada carteira de ativos, e aí quando tu perde muito. Ou seja, quando há um conflito com um funcionário, se tu não consegue resolver, às vezes tu perde a família inteira, ou há um conflito familiar, tu perde o funcionário bom. Então, isso é um pouco delicado, gera outros conflitos, mas a gente tem que saber, enfim, o timing, saber fazer como levar essa situação. Mas, assim, o maior segredo, tá? Se eu pegasse um segredo, como é que eu vou fazer para gerir a minha equipe, para deixá-la motivada? Eu entendo que nós temos que desenvolver, nós líderes, nós gestores, nós que somos empresários, rurais ou não rurais, quaisquer, enfim, líderes, gestores de equipes, nós temos que saber ler as pessoas. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve a partir de exercícios de gestão, sabe? E isso me parece que é muito importante. A gente tem que entender que cada um tem seu tempo, que eu não posso forçar tanto a mão em determinado funcionário, que eu não posso apertar tanto para que ele pense ou haja como eu agiria. Isso é muito importante, porque se a gente fizer isso, vai gerar uma frustração muito grande. Vai gerar uma frustração grande no gestor e vai gerar uma frustração no funcionário. Porque ele é diferente, ele não vai entregar exatamente o que tu está querendo que ele entregue, daquela forma. Ele não entrega da tua forma. Exceto que tu treine muito tempo, aí sim, pode ser que ele consiga entregar da tua forma. Se não, é muito delicado. E aí a gente tem que fazer isso que eu falei para vocês, que é uma leitura daquela pessoa e dizer, cara, o que eu faço? Qual é o ponto? Então, eu estava dizendo que o maior segredo, me parece, é ler o funcionário. A gente tem a capacidade de ler as pessoas e entender. Tá andando de vez em quando, ela pula 2, 3 segundos. Ok, Leonardo. Agora tá ok, Dani. Valeu. Tá travando e pulando o vídeo. Vamos voltar um pouquinho, Jaque. Tá bom, Thiago. Show de bola. Olha aqui, ó. Vou falar de novo. Se o maior segredo é ler o cara. Tu tá convivendo com aquelas pessoas. Tu tá convivendo com as pessoas que estão trabalhando para ti. Tu vai ter uma relação extremamente horizontal com ela, positiva, os anseios dela como pessoa, como profissional, enfim, todas as questões. E a partir daí, tu vai conseguir ler aquele funcionário e saber como tu deve agir com ele. Ele é um funcionário mais reativo? Ele é um funcionário mais respeitador, que aceita e cumpre a ordem, independente de qualquer ordem que seja? Ele é um cara mais questionador, que dá mais galho, enfim, ele é vaidoso. Funcionário vaidoso é muito complicado,
porque ele não quer perder para os outros, ele quer, geralmente quando tem outra pessoa, quando tem gente de fora, quando tem um elemento estranho, aquele grupo normal que ele está acostumado, pá, ele chega a mudar o temperamento. Ele fica mais pavão, sabe? Ele precisa ter essa autoafirmação. Beleza, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender isso, entender aquele momento, porque se a gente for criar problema em tudo, não anda, não vai funcionar. Então, fazer essa leitura, para mim, é muito importante. Quando tu tem um cara ruim dentro de casa e tu tem um cara bom, qual é a técnica? Encostar o cara bom no cara ruim. Faz o ruim andar com o bom. Para quê? Para que, quem sabe, pode ser que o ruim não melhore, não vire bom e tu tem que demitir. Demitir é uma opção muito clara. Eu sempre digo isso aqui dentro da Esperança, especificamente. Eu exerço uma gestão completamente horizontal, mas eu sempre digo, cara, a demissão está aqui, ó. A hora que eu quiser, eu apresento ela, não tem problema com isso, sabe? Não é o meu perfil fazer de uma forma tão vertical, eu aviso, normalmente eu tenho a regra dos 3 avisos. Cara, eu aviso uma vez, eu aviso outra vez, eu aviso outra vez. Cara, na quarta acabou a brincadeira, sabe? Então, assim é o meu jeito de fazer. Encosta o cara bom no ruim, certo? Isso vai fazer com que a coisa melhore. E reconhecer o funcionário. Isso é muito importante. Reconhecer ele, enaltecer ele, mostrar para os pares dele, daquele funcionário, que tu valoriza ele. Isso é importante. Eu já trabalhei em lugares onde eu não fui valorizado, onde as pessoas até me queriam bem, obviamente, porque ninguém quer mal ninguém, mas não havia valorização, sabe? Quando o teu chefe não entende que tu está te entregando de corpo e alma, tu está pensando, às vezes, mais nele do que em ti, num determinado momento. E o que é preciso? É preciso que tu vá lá e reconheça. Preciso que tu bata no cara, puta, que do caralho, hein, velho? Muito obrigado. É preciso retorno. Toda relação é uma estrada. Pense nisso. Uma estrada, assim, de 2 vias. Toda relação sentimental, amizade, trabalho, fim, tudo é estrada. Ela tem que ir e voltar, ir e voltar. Se um fluxo para, deu problema. A estrada vai travar. E aí, tá ruim. Então, se tá vindo, tu tem que dar de volta. E essa relação vocês têm que manter para que isso aconteça. Porque assim ele vai se sentir valorizado. Assim ele vai se sentir recompensado. E assim ele vai se sentir com tesão de acordar no outro dia de manhã e fazer a coisa.